Tenha uma vida sexual frequente e fique rico. Exatamente. Agora o tema ficou bom, né? Sexo e dinheiro, aí todo mundo vai querer, né? Então, eu vou falar hoje como que tendo uma vida sexual frequente e aquecida, você pode usar dessa energia sexual para prosperar financeiramente, para ganhar dinheiro, para dar uma vida segura e confortável para a sua família, para as pessoas que você ama. Então, fica comigo aqui até o final. Eu sou o Guilherme Gomes, um terapeuta matrimonial cristão. Você pode ter um casamento muito bom, com uma vida sexual muito boa, sem fugir da moral cristã. Então, se você quer ajuda nesse sentido, clique em algum link que vai surgir aí em algum local, né? Assista meus vídeos, participe dos meus grupos do WhatsApp, material gratuito, adquira meus cursos ou, se tiver vagas, participe das minhas mentorias também, da minha terapia individual. Então, vamos lá. Como que você pode, né, utilizar da energia sexual para prosperar financeiramente? Primeiro, eu quero dizer que essas ideias não estão saindo da minha mente, não. Eu vou utilizar aqui para você o Napoleão Hill. Ele foi talvez a primeira pessoa que escreveu livros assim, best-sellers, sobre essa questão de empreendedorismo, né? Cara maravilhoso, ele escreveu esses livros há, eu acho que mais de 40 anos, né? Olha lá, 1938, quase 70 anos, quase 80 anos. Esses livros dele foram escritos, ele começou a escrever e continua atual até hoje, continua, né, sendo vendido aí, batendo aí sempre na lista dos 10 mais livros vendidos sobre empreendedorismo. Tem algum do Napoleão Hill. Ele tem hoje uma fundação, né, a Fundação Napoleão Hill, que os seus filhos, né, ele já é falecido. E o Napoleão Hill, olha só, né, teve uma época da minha vida que eu lia muito sobre empreendedorismo, e esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, o outro livro dele que se chama O Segredo da Mente Milionária, eu acho que é isso, né? Me impactou muito, porque o Napoleão Hill vem quebrar essa visão que a gente tem aqui no Brasil, é uma visão de escassez, é uma mentalidade de escassez. Aqui no Brasil a gente acha que ganhar dinheiro é errado, que toda pessoa rica é ruim, né? A gente tem vergonha, às vezes, de ganhar muito dinheiro, de ter um carro muito bom, de morar numa casa muito boa e convidar os amigos que têm menos dinheiro, né? A gente se sente incomodado. Porque aqui no Brasil a gente tem essa mentalidade de escassez. A gente ganha, se a gente começar a ganhar um pouquinho mais, a gente já mete uma parcela de um financiamento de um carro e continua apertado e acha que isso que é a vida. E o Napoleão Hill, ele vem criar essa mentalidade de sucesso, né? Ele vem nos levar mesmo a desejar a riqueza. Isso é muito importante. O desejar a riqueza é um dos primeiros passos para se tornar alguém rico, alguém próspero, né? Não tem mal nenhum nisso. E aí tinha uma época que eu lia muitos livros de empreendedorismo, me ajudou muito a mudar essa minha mentalidade, que eu tinha essa mentalidade de pobreza, mentalidade de escassez que a gente tem aqui no Brasil. E quando eu me deparei com o livro de Napoleão Hill, eu fiquei impressionado. Porque uma das questões que ele mais bate na tecla é que para uma pessoa ser rica, ela tem que ter uma vida sexual frequente. Quanto mais sexo, mais riqueza a pessoa vai adquirir. E eu fiquei impressionado com isso, né? E eu queria ler alguns trechos aqui para poder te explicar essa teoria do Napoleão Hill, e que eu concordo em gênero, número e grau, concordo com tudo aqui, de como com mais sexo você pode ser mais rico, né? Então, olha só, ele está dizendo aqui no capítulo, né, sobre quem pensa enriquece, as energias que a pessoa pode utilizar para ter a força para trabalhar muito, para pensar diferente, para propor novas soluções e assim ganhar muito dinheiro. E ele fala assim: as pessoas são mais influenciadas por sentimentos do que pela razão. Então, você aí que está querendo ficar rico, você vai ter mais força para ficar rico utilizando dos teus sentimentos do que da tua razão, né? Se você acordar todo dia e mentalizar, eu preciso ficar rico, né? Porque, obviamente, eu ficando rico, eu vou poder utilizar a sua razão, você vai ter um aporte de energia, né? Você vai ter. Mas deixa vencer uma conta, você ficar com medo de cortar a sua luz, para você ver isso. O sentimento do medo, gera uma urgência, né? Então, olha só, o sentimento nos leva a fazer mais coisas do que a razão. E ele fala, né, que os estímulos, os sentimentos, pelas quais a mente mais responde. Ele começa a falar várias coisas, né? Mas olha qual que está no topo da lista dele, dos sentimentos que mais estimula a mente. Desejo de expressão sexual.
Exatamente, Napoleão Hill fala aqui. Aí depois ele fala amor, desejo de fama, desejo de poder, ganho financeiro, amizades próximas ou admiração, são todas energias que podem nos levar a querer ter uma mente uma mente que nos leva a enriquecer, né? Isso tudo nos leva ao enriquecimento. Mas no topo da lista dele está a expressão sexual, o desejo sexual. E ele fala: motivados por esse desejo, as pessoas muitas vezes mostram coragem, força de vontade, persistência, imaginação e capacidade criativa, mais que normalmente tem. Então, olha só, quando a pessoa está com uma vida sexual frequente e aquecida, ela tem mais coragem, força de vontade, persistência, imaginação, capacidade criativa. E eu entendo Napoleão Hill aqui, ele fala que quanto mais tem sexo, mais a pessoa se torna poderosa, até analisando o contrário disso, porque eu trato muito dos meus consultórios como que os homens, quando estão com a vida sexual enfraquecida, como que eles se tornam pessoas pequenas, né? Pequenas, eu posso dar o contrário disso aqui, ó. Com sexo, o homem se torna corajoso, sem sexo ele se torna medroso, não tem coragem de fazer nada. Ele tem pouca força de vontade, ele não faz nada, ele não sai da cama, ele vai no emprego ali porque ele é obrigado, né? Persistência, ele não tem resiliência nenhuma, ele não consegue fazer nada. Homem com pouco sexo não consegue fazer nada, ele desiste na primeira dificuldade. Imaginação, não consegue pensar nada, porque sem sexo ele só pensa em sexo. Ele não tem imaginação para pensar em mais nada, porque a vida dele é só resmungar, reclamar da esposa. Tudo que tem de problema na vida dele, ele não busca solução. Tudo que tem problema na vida dele, o problema é porque a esposa não quer fazer sexo, né? Capacidade criativa, zero, né? Nenhuma. Então, olha só, tudo que o Napoleão Hill aqui lista que a pessoa pode ter ao ter muito sexo, também acontece ao contrário. É o que não tem na pessoa, né? É o que falta na pessoa quando ela também tem pouco sexo. E eu usei aqui, né, obviamente, exemplos masculinos, porque grande parte dos casamentos com a vida sexual enfraquecida é a mulher que tem mais dificuldade, né? O homem é aquele que está sofrendo mais. Mas eu entendo que existem muitos casos que é o contrário. Então, se você, né, está me ouvindo aqui, é uma mulher, né? Eu entendo. Se você também está com a vida pequena, a vida enfraquecida, né? Se você está ali diminuindo, fugindo dos seus sonhos, porque a vida sexual não está acontecendo na sua vida. Eu te entendo, viu, esposa? Então, olha só. O desejo de expressão sexual é inato e natural. Não pode, não deve ser reprimido. Olha só. Quando dominado e direcionado, a motivação sexual é transmutada em uma poderosa força criativa na literatura, arte e em outras atividades, inclusive no acúmulo de riqueza. Ou seja, ele está dizendo, né, que quando a energia sexual é canalizada, ela pode ir para várias áreas, na arte, na literatura, e realmente a gente observa, né, eu leio muitos autores clássicos, né, autores russos, né, brasileiros, Machado de Assis, Dostoiévski, Tolstói, e eu leio a história de vida deles e é marcante como quase sempre, quando eles escreveram as suas obras mais profundas, eles estavam em relacionamentos amorosos muito bons, né? Tem-se um símbolo, uma figura daquela pessoa que, sofrendo por amor, escreve algo grandioso, mas quase sempre não é assim não. Mesmo as pessoas que escrevem histórias trágicas, né? Histórias que são marcadas pela grande tristeza, quando eles escreveram estas grandes obras, eles estavam em momentos muito felizes da sua vida. Tanto que é um símbolo na questão da literatura, é a questão da musa inspiradora, né? Por quê? Porque são vários casos na biografia dos grandes artistas, né? Que as pessoas eram ali artistas medianos, e aí de uma hora para outra ele conheceu alguém que era a sua musa inspiradora, e aí por meio dessa musa inspiradora ele escreveu suas obras, desenhou seus quadros, né? Comporam suas músicas mais geniais. Olha só como que a musa inspiradora movia, né, os artistas. Então, quando o homem ele pega essa energia e canaliza, né, a mulher, quando pega essa energia e canaliza para a literatura, para a arte, ele se torna um gênio, né? Um gênio ali imortal. Do mesmo modo, quando a pessoa canaliza essa energia para a mente, no sentido de se enriquecer, né? Se enriquecer. Eu vou até dar um exemplo meu aqui, pessoal. Você está me vendo aqui hoje, com a graça de Deus.
Eu tenho muitos pacientes, eu tenho crescido muito meu canal no Instagram, estou começando agora aqui no YouTube. E eu lembro que o primeiro curso que eu fui lançar, né, tinha muito conteúdo, já tinha estudado muito, já tinha feito muito curso, já tinha lido dezenas de livros, já tinha uma bagagem grande, mas eu não colocava o curso para frente, ficava enrolando. E nessa época eu e minha esposa, a gente estava um pouco frio, assim, não estava tendo uma frequência sexual muito boa, não sei se era criança pequena, eu lembro que a gente estava com dificuldade. E eu não sei o que foi que aconteceu, que eu e minha esposa, a gente ficou assim uns 2 ou 3 dias namorando seguido. E foram assim, encontros bons, afetivos, íntimos, que a gente ficou conversando depois, namorou bastante, ficou batendo papo. Eu sei que isso me deu um aporte tão grande de energia, que eu lembro até hoje, eu fui levar meu filho para o judô. Enquanto ele estava treinando ali judô, 1 hora, eu sentei no meu celular, eu fiz o esboço do meu primeiro curso, criei o primeiro nome, né? E coloquei na plataforma, assim, dei o primeiro passo, sabe? Um dia, coisa de 40 minutos, ele entrou, eu sentei, fiz tudo. A energia pulsava dentro de mim, brotava, coisa que eu tinha ficado meses, anos adiando, saiu de dentro de mim em 40 minutos. Eu sentado ali, meu filho treinando judô, porque eu fiquei uma semana tendo uma frequência sexual muito forte. Então, olha só, realmente assim, é uma energia que quando você canaliza, é uma potência surpreendente, né? Então, eu não vou ficar falando aqui como se faz para enriquecer, né? Porque o meu conteúdo é outro. Mas tudo que você aprender em livros sobre como enriquecer, tudo que você aprendeu com coaching, com curso, tudo que você aprender sobre como enriquecer pode ser potencializado se você tiver uma vida sexual frequente e aquecida. E o contrário, tudo que você aprendeu pode ser jogado por água abaixo, pode não valer nada se você não tiver uma vida sexual frequente e aquecida. Então cuide desta área aí na sua vida e mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final. Sou Guilherme Gomes, terapeuta matrimonial cristão. Clica no link aí de alguma coisa para continuar me acompanhando. Curte e comenta aqui se esse vídeo fez sentido para você.